Meu nome é Rodrigo Medina Zagni, sou professor do curso de Ciências Sociais aqui da Universidade de Cruzeiro do Sul, pesquisador do Laboratório de Estudos sobre Intolerância da Universidade de São Paulo, e dando início aos trabalhos dessa noite no âmbito da Semana de Psicologia 2008 da Universidade de Cruzeiro do Sul, cujo tema é Psicólogo Brasileiro, Formação, Problemas e Perspectivas. Eu apresento à mesa, então, perspectivas como a tolerância, e nesse contexto tem uma dupla funcionalidade. Primeiro, apresentar as problemáticas sobre a intolerância no sentido amplo, buscando as interfaces possíveis com o universo da psicologia. Não é? Já dizendo de antemão que se trata de uma mesa, em essência, inter e multidisciplinar. E também apresentar à comunidade da Universidade de Cruzeiro do Sul parte dos trabalhos que são desenvolvidos no Laboratório de Estudos sobre Intolerância da Universidade de São Paulo, na oportunidade, comemorando a celebração do Convênio de Cooperação Pedagógico, Técnico e Científico, que nos permite orientar pesquisas de alunos dessa universidade sobre temas ligados à intolerância no âmbito do laboratório, como já vem sendo feito desde o semestre passado, em torno de duas linhas de pesquisa por enquanto: Tolerância e Guerra no Mundo Contemporâneo, sobre a liderança, e Gênero, Poder e Intolerância, sobre a liderança da professora Andrea Borelli. Então, declaro aberta a mesa perspectivas como a tolerância, apresentando na ordem em que vão falar a Sheila Skitnevsky-Finger. A Sheila é psicóloga formada pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, tem especialização em psicologia hospitalar pelo Hospital das Clínicas de São Paulo, defendeu doutorado em psicologia pela Massachusetts School of Professional Psychology em Boston, nos Estados Unidos, onde desenvolveu tese nas áreas de psicologia clínica, imigração e racismo. Durante a sua estadia de 10 anos em Boston, trabalhou em diversas clínicas vinculadas à Harvard Medical School, Tufts University e outras, especializadas em trabalhos clínicos e comunitários com famílias de imigrantes e estrangeiros. É sócia fundadora do Instituto Mãe Pessoa, pesquisadora do Centro de Estudos em Psicanálise e Intolerância do Laboratório de Estudos sobre Intolerância da Universidade de São Paulo, onde desenvolve a pesquisa intitulada Identificação Projetiva Social, o conflito dinâmico entre as aspirações individuais e as demandas socioculturais externas na construção da identidade. Vai falar também Vera Lúcia Marinho de Carvalho, psicóloga formada pela Universidade de São Paulo, mestre em Psicologia Clínica da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, membro do Laboratório de Estudos sobre Transnacionalidade da PUC, pesquisadora associada do Centro de Estudos sobre Psicanálise e Intolerância do Laboratório de Estudos sobre Intolerância da Universidade de São Paulo, e ali trabalha no projeto Tolerância, Democracia e Cidadania do programa Institutos do Milênio, que ocorre em parceria com o CNPq, Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. Desenvolve pesquisa intitulada Ética e Intolerância, o lugar do analista. Vai falar também a professora Andrea Borelli, historiadora graduada pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, onde concluiu o mestrado e posteriormente doutorado em Ciências Sociais, professora titular da Universidade de Cruzeiro do Sul, onde coordena os cursos de História e Ciências Sociais, docente ainda da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, pesquisadora do Núcleo de Estudos da Mulher, da PUC, pesquisadora do Laboratório de Estudos sobre Intolerância da Universidade de São Paulo, especialista em questões de gênero, notadamente uma referência já na área, História do Direito e História das Mulheres no Brasil. Bom, eu peço a palavra inicialmente para dar uma breve historicizada no conceito de intolerância, no sentido introdutório, não é? Dando lugar posteriormente aos debates que vão ser entendidos aqui no âmbito da psicanálise e passando também por um debate sobre a questão das intolerâncias de gênero. Bom, sobre os sentidos e significados do termo intolerância, eu acho importante para um exercício inicial verificar a sua raiz etimológica. Nós não
a encontramos dessa forma intocada, não é? No vernáculo grego, mas na sua etimologia o termo, que é de origem grega, é equivalente à equidade, mas não a equidade natural no convívio em sociedade, mas promovida pela justiça, não é? Pelos instrumentos sociais de distribuição e garantia de justiça. O termo tolerância, intolerância, na sua raiz latina, que é o termo que nos chega hoje, tem origem moderna. A origem é do século XVI. E veja, ela já nasce atensa ao seu contrário. Ou seja, tolerância se pensa a partir do seu antônimo intolerância, como pensar o bem na sua impossibilidade, não é, de definição, se não for tomado como contraponto mal. Bom, portanto, com origem no século XVI, a sua primeira utilização pública é verificada no Edito de Tolerância de 1562, que concedia liberdade de culto aos protestantes. A partir daí ela passa a ser amplamente utilizada no século XVII. Importante dizer que os seus sentidos primordiais falam de uma intolerância ou de uma tolerância que não é natural, mas é socialmente construída. No caso da tolerância, implica em um esforço que deve ser dado para a aceitação da sua construção e uma disciplina requerida para a sua prática. O historiador medievalista Jacques Legoff, também conhecido por seus estudos em teoria da história, nos diz que a tolerância é uma construção e, mais do que isso, é uma conquista. Portanto, é um fator, nesses termos, externo à própria condição humana, não é? O Goethe dizia que tolerar esses termos era diferente de reconhecer e respeitar o outro. E para além do respeito e do reconhecimento do convívio social, se trata de uma construção necessária a um estranhamento que é natural frente ao diverso, frente àquilo que difere do repertório que é conhecido. Para tratar das formas de intolerância, ao invés de colocá-la numa perspectiva linear, na história, eu preferi abordar aqui o que pensam os nomes de referência nesse debate nas ciências humanas e humanidades em geral. Começo com Humberto Eco, que nos diz de dois tipos de intolerância primordiais aqui. O primeiro tipo é o fundamentalismo. Tomado aqui o fundamentalismo num princípio hermenêutico. Se trata mesmo de como ler textos sagrados. Para ele seria interpretar literalmente um texto religioso, como as Escrituras, por exemplo. E um outro tipo de intolerância, que é o integralismo, que consiste em ir além. A postura religiosa passa a pautar posicionamentos políticos, de onde advém aí o tradicionalismo. Então, a intolerância, de qualquer forma, nessa perspectiva, está fundada aquém de qualquer doutrina. E nos diz também Jacques Legoff de duas dimensões das condutas de intolerância, dos seus motrizes, que seriam uma primeira tida como intolerância selvagem e um outro tipo, intolerância categórica. É o que difere, por exemplo, o racismo de um racismo teórico. A intolerância selvagem é notadamente irreflexiva. Ela parte de uma estrutura compreensiva da realidade, está ancorada nos tradicionalismos, ou seja, nas condutas que não requerem mais uma reflexão prévia sobre elas. Ok? Já a intolerância categórica, ao que ele refere aqui como exemplo, um racismo teórico, é aquela que busca dar respaldo em um saber racional para validar condutas de intolerância. A gente tem notadamente aqui o caso do nazismo na Alemanha, que tinha uma carga de cientificidade, de pretensão cientificista, cavalar, para não dizer outra coisa.
ok? E vários outros exemplos na história que validam aqui a proposta do Jacques de Goff para falar sobre intolerância selvagem e categórica. Já o Paul Ricoeur, não é, nos diz de uma intolerância cujos significados consistem na imposição de crenças e convicções individuais ao outro, ao diverso. Não é? E a gente sabe que imposição advém do mesmo radical que poder. Ou seja, poder impor, não é, só é possível para aquele que goza de posição de poder. Então a gente está articulando aqui, pensando formas de legitimidade de poder. E, notadamente, pode em sociedade aquele que se articula por meio das suas estruturas de poder. Estamos falando, portanto, do Estado, não é, como o algoz maior, portanto, das intolerâncias nessa perspectiva. Para o François Héritier, intolerância consiste em negar o outro como humano, ou seja, desumanizar o outro. Não é? E é dessa formulação, não é, que é dada a partir de uma perspectiva notadamente realista, que a gente passa a se perguntar sobre alguns lugares comuns da história, não é, que, falando sobre a intolerância, podem reafirmar condutas de intolerância. Por exemplo, dizer que os nazistas eram desumanos enquanto perpetravam o Holocausto. Ok? Bom, é uma pergunta fundamental para tentar entender aqui a proposta do Héritier, porque, segundo ele nos diz, os nazistas não eram desumanos. Eles negavam ao outro a humanidade que tinham, ou seja, furtavam do outro a própria humanidade, o que lhes permitia cometer as piores atrocidades, não é? E em seguida voltar a contar piadas aos colegas de pelotão, porque não havia aniquilado um ser humano na plenitude do termo, não é? Por meio de procedimentos ideológicos, perpetrados inclusive pela educação formal dentro do Estado nazista, a desumanização do outro estava nas cartilhas escolares. Se você pegar a questão do inimigo hereditário, presente em todo o romantismo alemão, não é? Uma filiação importante do antissemitismo na Alemanha, uma filiação importante do próprio Holocausto, o mito cristão do deicídio, o romantismo alemão, não é? Adicionados a uma carga de cientificidade que tinha alcançado ali, não é? A civilização ocidental e a sua fé inabalável na ciência, não é? A gente passa a relativizar isso. Não é? São bárbaros que perpetraram, não é, a barbárie do nazismo, ou são indivíduos auto-intitulados a estratosfera da civilização ocidental? Não é? O auge do cientificismo. Se a gente pensar, por exemplo, no Holocausto, que foi cientificamente planejado, perpetrado em escala industrial e contou com o aval das populações mais cultas da Europa, não é? Essas verificações devem nos transtornar e dão validade e poder explicativo aqui à elaboração do Héritier. Ou seja, se trata de desumanizar o outro, não é? E arvorar-se da condição suprema de humanidade, portanto. Nesses termos, pensar, por exemplo, no Holocausto como fruto, não é, de uma mente insana, não é, impossibilitar que muitos dos sãos do período sentem no banco dos réus, e muitos não sentaram. Okay? Toda uma Europa que se calou frente às políticas de intolerância, não é, vigentes nesse período. Enfim, por um outro motivo. Bom, eu avanço aqui, depois de ter dado esse panorama inicial sobre os sentidos e significados da intolerância, para falar das relações entre ética e preconceito, que, em alguma medida, dão sistematização às condutas de intolerância dentro já de uma área de saber, não é, que é moderna também, que é recente, ok? Nasce da filosofia voltada para a ética, mas já sistematizada como campo de saberes. Então, uma ética que deixa de ser somente significada como uma dimensão da conduta humana e já se configura como área de saber dentro da filosofia, ganhando corpo teórico para isso, inclusive ganhando sua própria sistematização. Isso nos é muito significativo porque o preconceito passa a ser um objeto de estudo, né, dentro de uma área de conhecimento. E é possível refletir mais demoradamente sobre ele. Como área de saber, a ética, portanto, a área da filosofia, que estuda morais e valores como traços
de conduta toma o preconceito como um problema ético, não é um objeto literalmente de reflexões. Na definição de Norberto Bobbio, o preconceito ele consiste em uma opinião errônea ou um conjunto de opiniões equivocadas que são aceitas de forma passiva, sem passar pelo crivo do raciocínio, ou seja, da razão. Isso foi uma forma válida que eu disse agora há poucos minutos, de que a intolerância está fincada, via de regra, numa estrutura compreensiva da realidade, que é aquela irreflexiva, né, da realidade, mas a da tradição, ou seja, a ação que requer um raciocínio prévio, não é, sobre os seus resultados, tem um grau de raciocínio esvaziado quando a ação se torna hábito, e o raciocínio literalmente desaparece quando o hábito se torna tradição. Por isso é tão difícil combater os preconceitos, não é? Por isso os argumentos racionais funcionam tão pouco, não é? Com o agente das condutas de intolerância, ok? Então pensar no desafio do estabelecimento de uma cultura da paz, não é? E da tolerância passa a ser muito mais difícil nesses termos. Bom, a questão então do preconceito, segundo o Norberto Bobbio nos coloca, é o da criação de estereótipos. Ponto de partida do preconceito, que implica em generalizações superficiais, ou seja, estereótipos. Por exemplo, dizer que todo norte-americano é arrogante, ou que todos os baianos são preguiçosos, ou que todos os paulistas são arrogantes. Portanto, se tratando de generalizações, são óbvio. Se a gente pensar criticamente, de forma racional, são todos eles equivocados, errôneos, como toda generalização, né? Bom, conforme eu disse, está ancorado então numa estrutura que é a da crença, não a do conhecimento. Uma base, portanto, de irracionalidade, segundo afirma o Norberto Bobbio, que escapa aos questionamentos fundamentados num argumento racional, uma argumentação racional. Por isso, então, da dificuldade de combater. Corresponde mais aos desejos e às paixões, não é? E serve aos interesses de quem expressa essas condutas, não à razão. Portanto, um embate aqui entre duas dimensões fundamentais da condição humana, aquela, não é, âmbito dos desejos, aquela âmbito da razão. Sobre as formas de ocorrência das condutas de intolerância, tomadas aqui como preconceito, o mesmo Norberto Bobbio nos diz o seguinte: há preconceitos inócuos, menos nocivos, possamos dizer, que são aqueles individuais, como superstições, por exemplo, e aqueles muito mais nocivos, que são os preconceitos coletivos, não é? Bom, do que trata isso? Juízos de valor negativos entre grupos sociais. Por exemplo, dizer que os homens são diferentes entre si é um juízo de fato, ok? Dizer que um grupo de homens é superior ao outro é um juízo de valor, e se trata disso, não é? Esse preconceito coletivo, é uma diferenciação valorativa, portanto, base das discriminações, da exploração, da própria escravização ou eliminação de um grupo social inteiro por outro, não é? Dentre esses preconceitos coletivos, chama-nos a atenção, não é? Focando-nos aqui para a realidade brasileira, a questão do racismo, não é? O preconceito mais frequente no Brasil e que nos aparece nos chavões sociais, né? Por exemplo, aqueles que pretendem afirmar o papel social do negro, não é, na sociedade brasileira, tentando valorá-lo com aquilo que é de mais residual, não é, dentro de uma hierarquia social. Por exemplo, dizer que o negro é alegre porque gosta de samba e carnaval, forte porque se dá bem nos esportes, competente, portanto, para trabalhos braçais. Ainda que tais adjetivações têm uma conotação aparentemente positiva, não é? O papel social que liga o negro à sua importância em sociedade mostra um preconceito que já está arraigado culturalmente, porque não há identificação do negro com o intelectual como político. E eu me lembro do caso, por exemplo, que o professor Milton Santos dizia sempre, não é, de ter experimentado a discriminação racial num voo na Inglaterra, onde ele lecionava, não é? E quando anunciaram que o professor Milton Santos, aquele que havia revolucionado o pensamento geográfico
na sua proposta por uma nova geografia, quando noticiaram que eles estavam no voo, 2 estudantes ingleses, não é, foram pedir autógrafo para ele, pediram que o comissário de bordo levasse ao professor Milton Santos, e quando pararam na frente do professor Milton Santos, diziam que era certo que havia ocorrido um erro, era homônimo, porque não era possível um intelectual daquele porte ser negro, óbvio, não é que a questão aí era o racismo, não é? Que foi experimentado inúmeras vezes pelo professor Milton Santos, não é? Então é importante dizer que na academia há sim um pensamento intelectual que pensa questões do próprio movimento negro, não é? Cujos pesquisadores são negros ou não são negros, ok? Mas é importante dizer que a nossa celebração da diversidade cultural, a nossa pseudo-democracia racial, atribui ao negro, pensando estar fazendo isso de forma positiva, um papel residual na sociedade. Não que os seus identificadores culturais não sejam símbolos de resistência, não é? Símbolo de uma cultura que é solapada por uma história violentíssima, não é? De segregação, de violências atrozes, ok? Mas é esvaziá-los da sua própria importância, tomando-os como exótico, não é? Não como um signo de pertencimento ao sistema cultural riquíssimo e diverso, não é? Mas como o atípico, ok? O exótico. Temos também, nessa perspectiva, o preconceito contra a classe social, considerar o pobre como um ser humano inferior. E a diferença social, sabemos nós, ela não pode ser transportada para o plano intelectual ou moral. Ok? Bom, dificílimo dizer isso, né? Coração de uma sociedade cosmopolita e burguesa como a nossa, né? Onde os valores partilhados em sociedade são aqueles do consumo de massa, não é? Onde o ser se tornou residual frente ao fundamentalismo de uma sociedade de consumo de massa, fundamentalismo que é o próprio consumo de massa, segundo dizia o professor Milton Santos. Ok? Então, do ser ao ter, a sociedade fecha com o ter sobre vários aspectos, né? Então, o preconceito contra a classe social é uma realidade tétrica verificada no nosso cotidiano, desde o trato que o indivíduo dá ao despossuído, não é? Aquele que está excluído da espiral de consumo, aquele que é bestializado nas relações sociais sob a égide do capitalismo, não é? Até as políticas de Estado, não é? Que para validar, por exemplo, seus projetos de reurbanização de uma cidade, implica em jogar fora entulho e pessoas entendidas como entulho, não é? Que carecem de visibilidade social, estão famintos de visibilidade social, okay? Que não possuem visibilidade social, que estão inseridas, não é, nas relações de consumo, da espiral de consumo. E o preconceito advém da valoração moral da sua condição social, não é? A velha e escrota moral burguesa, não é? De que é miserável porque não quer trabalhar. Uma ética que é construída, não é, sobre um repertório organizado a partir da divisão do trabalho social sobre o capitalismo, não é, que nos diz que quem está embaixo da ponte é porque não quer trabalhar, haja visto que há enxada para todo mundo e terreno para todo mundo carpir. Eu fico procurando no meio do asfalto e do concreto, né, os tais terrenos que todos teriam que carpir. Bom, há grupos organizados, movimentos sociais que estão querendo esses terrenos e essas enxadas, não é? E vem sendo vítimas de processos de criminalização por parte do poder público. Notável, processo em curso, não é? Está aí para ser verificado. Não é? O problema são os instrumentos que nós podemos recorrer para constatar esse processo. Não é? Esses não são isentos de um posicionamento político frente a esses problemas. Eu me refiro aos veículos de comunicação de massa, aqueles que vetorizam a nossa percepção da realidade, não é? Que constroem a própria realidade social, não é? Que nós pensamos viver fantasiosamente. Bom, preconceito contra a nacionalidade. Bom, eu penso, por exemplo, em taxar os portugueses de burros, ok? Ou preconceito que vitima os bolivianos aqui em São Paulo, ou que minoriza os ameríndios, não é?
tomando-os como iguais, porque é uma etnia distinta da nossa, mesmo preconceito que sofrem chineses e japoneses em alguma medida, não é? Na Argentina, é importante dizer, há décadas atrás, o brasileiro ele era, décadas atrás nada, não é? Ainda vigente hoje, né? O brasileiro ele é chamado de macaquito, né? Mas não por conta da questão do componente afrodescendente na nossa constituição cultural, mas o macaquito aqui é aquele que imita o outro. E a quem nós imitamos? O Colosso do Norte, ok? Sociedade guardiã, não é, dos processos de modernização, ou modelo acabado de modernização. Nossa estupefação, não é, histórica, também nos anos 60, 70 e 80, período do desenvolvimentismo, frente a esse modelo de modernização, levou à realização de modernizações abstratas, que não foram tomadas como modelo para a orientação de políticas às nossas especificidades. Né? Então, por isso, somos chamados de macaquitos, aqueles que imitam culturalmente, politicamente e economicamente, não é, os norte-americanos. Preconceito contra deficientes. Bom, lamentável dizer sobre isso ainda hoje, porque há uma grande diferença entre deficiência e incapacidade. E a própria questão de incapacidade deve ser relativizada, não é? Porque se a gente pensar, por exemplo, no ambiente de trabalho, que não é a única dimensão da existência social, né? Por isso eu acho complicado quando as políticas públicas tentam tratar da questão do deficiente. É importante sim, tratar dessa dimensão dentro do mundo do trabalho, mas não avançam para além disso, ok? Pensando na intolerância, nos caminhos viáveis para a tolerância, né? Tentando dar um percurso construtivo aqui para a minha fala, para a minha exposição, para a superação da violência e da discriminação, eu vou partir aqui de algumas colocações feitas pelo Sérgio Paulo Rouanet, quando ele menciona a Declaração dos Princípios da Tolerância da Unesco, datada de 16 de novembro de 1995, muito recente, portanto. Ele chama a atenção para a atual intensificação dos atos de intolerância, violência, racismo, exclusão, marginalização e discriminação dirigidos contra minorias sociais, étnicas, religiosas e linguísticas. Portanto, estamos num período de agravamento de conflitos sociais. Não é? Por mais que a nossa história tenha sido uma história de barbáries, de hecatombes, se a gente pensar qualitativamente, ou até mesmo em termos quantitativos, há que se relativizar para pensar no nosso progresso. Não é? Tem questões gravíssimas e irresolutas e intolerâncias gritantes em curso, né, nos conflitos que assaltam aí uma sociedade planetária. Entre agentes e vítimas da intolerância na contemporaneidade, segundo Sérgio Paulo Rouanet, esses principais agentes seriam o indivíduo, o Estado e a sociedade. E as vítimas, minorias religiosas ou grupos sociais específicos. Não é? Aí com um recorte de determinação para critérios de língua, etnia ou gênero. Bom, quanto ao indivíduo, para o Rouanet, o tipo ideal do indivíduo intolerante é definido pelo Theodor Adorno. Ele é produto de uma fase tardia do capitalismo. A gente não sabe direito como nominar, não sabe para onde aponta, né, o nosso modelo de desenvolvimento industrial. A gente já sabe que aponta para o fracasso, não é, desse modelo, porque não é autossustentável, não é? Nos impõe uma perspectiva de 23 anos, segundo o último relatório da ONU, os resultados já da inversão climática, não é? Bom, e esse indivíduo, fruto dessa sociedade, por conta disso, desenvolve uma personalidade autoritária. Nosso próprio modelo social, não é? Na atual fase do capital, foi assim definida pelo historiador inglês Eric Hobsbawm, não é? Como produtora de um individualismo associal absoluto que constrói homens egocentrados que perdem a percepção de pertencimento a uma classe de interesses comuns, não é? Como se fosse a própria morte da dialética ou das possibilidades de tomada de consciência de classe, porque se perde, não é? O vínculo com o outro. É uma espécie de imposição externa à morte do homem político de que falava Aristóteles no século IV a.C. Portanto, aquilo que nos
permite ancorar as nossas esperanças, é antinatural. O homem persiste como homem político. Então daí dá para entender a esperança de uma intelectualidade como, por exemplo, a do Milton Santos, em um homem que pode construir uma nova sociedade ou uma nova globalização, como ele dizia. Bom, essa personalidade a qual eu me refiro, ela é autoritária, convencionalista, submissa a autoridades, agressivamente autoritária, por outro lado, antissemita, anti-introspectiva, obsessiva por poder, destrutiva, cínica e obsessiva em relação ao sexo. Mas o sexo tomado aqui não é como o consumo do outro. O outro coisificado, o outro reduzido a item de consumo de massa. Isso a gente percebe nos valores partilhados por essa sociedade hoje. Em termos de divulgação cultural, gritam isso na cara. Como, por exemplo, videoclipes de hip hop produzidos nos Estados Unidos, onde a mulher é reduzida a bem de consumo de massa, perfilada ao lado de iates, carros importados, diamantes no dente, tal quais as propagandas de cerveja no Brasil. Ok? Eu não vou citar marcas para não fazer propaganda, mas a última campanha publicitária que me horrorizou nesse sentido trazia uma atriz em tamanho real, vestida apenas com uma peça de lingerie. Essa primeira versão da campanha. Na segunda versão da campanha haviam cortado a cabeça da atriz. Economia de papel, exatamente cortando aquilo que é desnecessário como vetor para o consumo daquele produto. Okay? O aliciamento para o consumo tem um ângulo específico. Se a gente for pensar, por exemplo, nas jornadas domingueiras na televisão. Não que eu esteja aconselhando vocês a fazer isso, assistir, se submeter a esse festival de cores, mas o ângulo da câmera é muito específico, é de baixo para cima, para tratar da mulher. Ok? Bom, então vejam, o segundo agente das intolerâncias, o Estado, para o Sérgio Paulo Bonet, é caracterizado, via de regra, por atitudes discriminatórias com relação a estrangeiros, atos de intolerância religiosa, contra dissidentes políticos, fundamentalmente. E é, via de regra, o maior agente de intolerâncias da história. Terceiro ator, nesse contexto, a sociedade. O Sérgio Paulo Bonet, os piores focos de intolerância, via de regra, são os grupos psicologicamente ressentidos e economicamente marginalizados, os tais bestializados de que falava Foucault. Os grupos privilegiados que fazem de tudo para continuarem nessa posição também disputam, pelas condutas de intolerância nesse sentido. Ele nos aponta 3 tipos de intolerância primordiais, das quais há traços comuns, que é exatamente a aversão à diferença e a hostilidade de princípios às várias figuras do outro. São elas o racismo, a xenofobia e o sexismo. O racismo, a gente colocando aí o problema em perspectiva, só pode ser superado a partir de uma ação global, segundo defende o Bonet, na sociedade em seu conjunto, concatenadas a ações parciais no plano da educação e do emprego, pensando nos próprios valores vigentes na sociedade de consumo de massa, pensando na inserção social por meio do poder de consumo. Bom, um complicador aqui é a reafirmação desse modelo de sociedade. Com relação à xenofobia, ela é subdividida aqui em nacional, seria um preconceito, por exemplo, anti-americano, que é o fundamentalismo hoje, com o qual a gente vai ter que lidar, pensando na construção de uma sociedade tolerante, e uma xenofobia subnacional, por exemplo, o preconceito contra os nordestinos, que é tão comum aqui em São Paulo, e que tem até lugar em quadros de programas humorísticos, tá certo? Onde o nordestino aparece na função eterna do subalterno, onde o seu dialeto é inteligível, vetoriza o riso, é o nível cômico do quadro, frente ao modelo acabado de civilização do Brasil, que é o sul-sudeste, ok? Que empurra a locomotiva de um país pesado e atrasado. Ok? Ele sim fala um idioma civilizado, se veste como homem
civilizado e ocupa posições dentro da divisão do trabalho social, né, que fez por merecer. Essa é uma frase vinculada hoje às campanhas publicitárias. Se você tem algo, é porque você fez por merecer. O processo que o levou a conquistar o algo não importa. Se você tem, já pressupõe o seu grau de merecimento. Isso nos diz muito sobre os valores partilhados nessa sociedade de consumo de massa. Por fim, o sexismo, que é a intolerância em relação à mulher, primordialmente, existe em todos os grupos, segundo Rouanet, tanto entre os que discriminam quanto entre os que são discriminados. O intolerante expulsa a mulher da esfera pública, relegando-a à esfera da reprodução biológica, impondo diferenças imaginárias. Aí uma correspondência fortíssima com a questão do preconceito ao negro. Esses lugares comuns adjetivados de forma aparentemente valorativa, que são extremamente pejorativas numa análise um pouco mais profunda. Por exemplo, dizer que a mulher é caprichosa porque está sujeita a variações cíclicas. Sabem do que eu estou dizendo? É intuitiva enquanto o homem é racional. O que impõe, vejam, diferencialismos hierárquicos. Pressupõe o quê? Os atributos femininos são sempre vistos como subordinados em relação aos masculinos. Eu vou concluir, dando espaço às próximas exposições, dizendo que, com base nas formulações ainda do Sérgio Paulo Rouanet, todas as sociedades têm que agir contra a intolerância, porque, levada a extremos, ela pode destruir qualquer tipo de convívio social. E eu acrescento aqui um componente de destruição do convívio social, de deterioração das teias de relações sociais, que é a imposição da coisificação do outro, quando o capital passa a penetrar todas as relações sociais, quando tudo passa a ser vetorizado pelo consumo. Soube recentemente, nos Estados Unidos, as agências matrimoniais são contratadas para verificar entre um número de pretendentes qual é o mais apto a casar com a contratante desde uma perspectiva meramente econômica. Não é? Vejam. Tem umas que agora se propõem a fazer isso através de um sistema de computador de compatibilidade. Através do que você gosta e do que o cara gosta, você dizer um perfil de compatibilidade. O problema do capital ter penetrado todas as relações sociais é quando o vetor primordial não seja nem a afinidade, seja o vetor dinheiro. Não é? É isso que coisifica o outro e que nos faz consumir o outro. O ciclo de existência de um bem de consumo de massa, como um copo de plástico, efêmero como é, irracional como é esse ciclo, pensando no processo produtivo que levou à elaboração desse copo de plástico, o impacto ambiental, da mesma forma são efêmeras as relações humanas. O descarte é igualmente efêmero e rápido. O consumo é da aparência, não da essência, mesmo porque não vivemos, uma sociedade que privilegia a essência. Estamos no promontório da aparência. É preciso, então, para ele, um programa mínimo para institucionalizar um regime geral de tolerância, em que sejam autorizados todos os cultos, permitidas todas as práticas culturais, protegidos os grupos minoritários ou dissidentes contra todas as manifestações de racismo ou preconceito, impedindo na prática qualquer tipo de discriminação baseada em religião, etnia ou gênero. E a promoção de uma cultura da tolerância que deva eliminar os estereótipos discriminatórios difundidos pela família, pela escola e pela mídia, adotando medidas políticas internas e internacionais, incluindo um amplo programa de desenvolvimento econômico e principalmente de inclusão social, que dê visibilidade, aos bestializados, que dê humanidade àqueles que são desumanizados. Se os algozes não são mais as políticas de intolerância, nós temos uma economia mundializada, que não pressupõe a mundialização da cidadania. Talvez esse seja o nosso maior entrave hoje. A mundialização do capital, desacompanhada de uma mundialização da cidadania. Ok? É aqui que eu abro espaço, portanto, para a exposição das minhas colegas. Muito obrigado a todos pela atenção.